novamente pelo convite, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou Maria Simone, então, sou médica de família e comunidade e atualmente eu trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, na área técnica Saúde da Mulher. A ideia hoje, então, é nós conversarmos um pouco sobre planejamento reprodutivo ou planejamento familiar. Eu separei um pouco a apresentação porque quando eu fui fazendo, o tema é bastante extenso, então eu deixei, assim, eu não vou falar muito do DIU e vou fazer depois uma fala especificamente sobre o DIU, até porque a gente está fazendo um plano estadual junto com o Ministério da Saúde para expansão da inserção do DIU, né? Tanto em maternidades como em atenção básica. Então, para não ficar muito extenso, eu não vou falar do DIU nessa apresentação e depois vou fazer posteriormente uma só sobre esse tema. Essa apresentação eu me baseei principalmente no protocolo do Ministério da Saúde. Esse protocolo de atenção básica é do ano passado, é muito recente, muito atual e muito bom, assim. Então, se alguém já teve oportunidade de ler, e se não, se alguém não conhece, é só escrever no Google mesmo e fazer o download. Então, saúde sexual e reprodutiva, né? A saúde sexual, ela significa para os indivíduos a vivência livre, agradável, prazerosa, segura, né? Por meio de abordagens positivas da sexualidade humana e respeito mútuo, né? E a saúde reprodutiva implica, então, que a pessoa possa ter essa vida sexual segura e satisfatória e tendo autonomia para decidir se quer se reproduzir e quando deseja fazê-lo. Então, a nossa função é oferecer a homens e mulheres, adultos, jovens, adolescentes, essa informação, né? Informação, acesso e escolha a métodos eficientes e seguros para anticoncepção e o direito ao acesso a serviços também de pré-natal, parto e puerpério. O planejamento reprodutivo, então, é tanto o método anticoncepcional como o cuidado daqueles que querem reproduzir. Então, é um conjunto de ações de regulação da fecundidade, as quais podem auxiliar as pessoas a prever e controlar a geração e o nascimento dos filhos, e englobam adultos, jovens e adolescentes, com vida sexual com ou sem parceiros estáveis, bem como aqueles também que estão se preparando para uma vida sexual, para iniciar a vida sexual. Quem define os critérios de elegibilidade dos métodos anticoncepcionais é a Organização Mundial da Saúde. Eu não trouxe aqui a tabela dos critérios de elegibilidade, porque é uma tabela bem grande, não ia caber nos slides, mas vale muito a pena vocês conhecerem essa tabela. Ela está nesse protocolo e vocês vão encontrá-la também em outros documentos. E ela coloca assim quais são os critérios, dependendo de cada paciente, o melhor método para aquela pessoa, né? Dependendo de fatores de risco, de comportamentais, história familiar, etc. Então, na avaliação global, quando vem uma pessoa desejando anticoncepção, a gente sempre vai registrar os antecedentes obstétricos, patológicos, né? Sempre que for pertinente, a gente vai fazer questões referentes às parcerias, à identidade de gênero, orientação sexual e satisfação sexual, questionar se tem alguma medicação que está em uso, investigar a presença de dispareunia ou sangramento vaginal, né? Principalmente se tem a intenção de usar o DIU, né? Isso é muito importante. Questionar sobre o desejo de concepção ou de anticoncepção, né? E indagar também sobre o conhecimento e uso prévio de métodos anticoncepcionais daquele indivíduo. A gente vai orientar sobre os métodos existentes e disponíveis na atenção básica, vai informar a eficácia de cada método, sua forma de uso e os possíveis efeitos adversos, vai orientar sobre as contraindicações diante de certos antecedentes clínicos, de certos antecedentes ginecológicos, e reforçar a importância do retorno para acompanhamento clínico. Então, sempre quando a gente inicia um método anticoncepcional, sempre deixar a porta aberta para que ela venha tirar dúvidas ou relatar alguma situação, né? E recomendar os métodos de acordo com uma escolha informada, né? Aqui eu trouxe a escolha, vou iniciar com o contraceptivo de emergência, né? Que é um contraceptivo que a gente percebe assim que tem sido pouco utilizado, né?
Mas a gente precisa informar que existe, né, a forma de uso, as indicações. Qual é que é a indicação? Relação sexual sem uso de preservativo ou a falha do método em uso, porque qualquer outro método em uso, acho que tirando o DIU, a pessoa pode esquecer o comprimido, pode esquecer a data de fazer a injeção, o preservativo pode falhar também, né? Então, mesmo pacientes que usem um método regular, podem necessitar. Então, ofertar o método sempre que necessário, uma vez que é um direito também da usuária. E aquelas mulheres que mantêm relações sexuais ocasionais, né, elas também podem optar pelo contraceptivo de emergência sem que isso lhe dê alguma dificuldade de acesso a esse método. No anticoncepcional de emergência, então, eu levo Nogestrel, né? O esquema terapêutico pode ser dose única, se for um comprimido de 1,5 miligramas, ou pode ser o comprimido de 0,75 miligramas, vai ser de 12 em 12 horas, né? A gente sempre tem que iniciar, de preferência, nas primeiras 72 horas. Quanto antes iniciar, melhor, né? Mais eficaz é o método. E tem um limite de 5 dias. Se passou de 5 dias, não tem mais por que usar, porque ele não vai fazer mais efeito nenhum, né? Caso haja vômitos até uma hora após a ingestão dos comprimidos, pode repetir a dose após o uso de um antiemético e de se alimentar. No caso de jovens e adolescentes, né, a gente precisa respeitar o sigilo profissional, né, orientar sobre os métodos de escolhas, reforçando a necessidade da dupla proteção para essa faixa etária, principal para essa faixa etária, que geralmente são pessoas que não são casadas, não têm parceiro fixo, né, estão iniciando a vida sexual, então é muito importante sempre indicar dupla proteção, então sempre preservativo mais algum outro método, e abordar as necessidades de jovens e adolescentes sem que haja necessidade de acompanhamento dos pais. Isso é uma dúvida bastante frequente, né? Se a gente pode abordar o adolescente sem os pais em relação à anticoncepção. Pode, né? Não só pode como deve. A única exceção é nos casos de incapacidade dos adolescentes, né? Repetir um slide, né? Na confirmação de uma gravidez indesejada, né? Então, se vem uma paciente que confirma uma gravidez indesejada, a gente precisa propor um planejamento reprodutivo em caso de exame negativo. Isso é muito frequente agora que nós temos os testes rápidos de gravidez na unidade. Ela pode vir com um teste de gravidez, né? Com essa solicitação. Se vier negativo, a gente precisa abordar se a pessoa quer engravidar ou não. Se ela quer engravidar, a gente vai iniciar aqueles cuidados que a gente faz pré-concepção, ácido fólico, os exames e tal, né? E se ela não quer engravidar, é um momento perfeito, então, para iniciar um método anticoncepcional, caso ela ainda não esteja usando. A gente tem que orientar sobre as consequências e os fatores relacionados a um aborto inseguro, né? Caso venha, então, o teste positivo, né? E conversar e orientar acerca dos métodos que colocam a vida da mulher em risco, caso ela queira interromper a gestação. Precisamos informar e orientar as principais consequências do abortamento inseguro, né? Óbito materno, hemorragia, septicemia, peritonite, traumatismo do colo do útero, dos órgãos abdominais, né? E a gente precisa orientar porque muitas vezes essas mulheres com uma gravidez indesejada, elas podem sim estar pensando em fazer alguma coisa insegura, né? A gente sabe, colocar sonda, agulha de tricô, ou usar métodos caseiros, ou até medicação ilegal, né? Ou comprado assim, não na farmácia. Então a gente precisa abordar essas mulheres em relação às consequências que isso pode acontecer, né? E acolher e acompanhar de forma humanizada a mulher com histórico de abortamento. No caso da esterilização voluntária, feminina ou masculina, quais são os critérios? Homem ou mulher com capacidade civil plena, que tenha ou idade maior que 25 anos ou mais do que 2 filhos vivos. Ou pelo menos 2 filhos vivos. Nesse caso, a gente precisa orientar a dificuldade de reversão desses métodos definitivos.
tanto a laqueadura como a vasectomia possuem baixa taxa de reversibilidade, ainda que a laqueadura até tem um sucesso de 30% de reversibilidade, a vasectomia menos, mas aí no caso, assim, tem que falar do acesso, né? Porque é difícil o acesso até ao procedimento, o acesso à reversão é mais difícil ainda. E a gente precisa então orientar sobre o preenchimento do documento, que expresse a vontade do indivíduo, né? E sempre respeitar o prazo de 60 dias, desde a expressão do desejo, da vontade, né, até a cirurgia propriamente dita. Na abordagem da mulher do casal para auxílio à concepção, então aquela mulher que tem menos de 30 anos, mais de 2 anos de vida sexual ativa sem método anticoncepcional, né? Eu vou falar aqui dos critérios que a gente precisa encaminhar para o ambulatório de infertilidade, né? Então, a mulher menor de 30 anos com mais de 2 anos de vida sexual ativa, a mulher de 30 a 39 com mais de 1 ano de vida sexual ativa, a mulher de 40 a 49 com mais de 6 meses, percebe que quanto mais velha, a gente diminui o tempo, né? O casal, então, em vida sexual ativa, mas com algum fator impeditivo de concepção, a gente já tem um diagnóstico, né? Uma obstrução tubária, uma amenorreia prolongada, azoospermia, né? Ou a ocorrência de 2 ou mais abortos subsequentes são critérios para encaminhar para um serviço especializado em infertilidade. E sempre para esse casal fazer aquela avaliação pré-concepcional. Então, o ácido fólico, a investigação daquelas doenças que podem ter alguma consequência para o feto, né? Toxoplasmose, sífilis, rubéola, hepatite B e C. Lembrar das vacinas, tanto para ela como para ele também, as vacinas. Oferecer a realização do teste anti-HIV. O preventivo, conforme o protocolo. Abordagem nas condições clínicas já que pré-existentes, como diabetes, hipertensão, epilepsia, porque algumas medicações vão precisar ser retiradas, né? E suspender, né, qualquer método anticoncepcional e avaliar a prática sexual do casal. E alguns exames podem ser solicitados na atenção básica quando for disponível ou quando esse serviço especializado não é tão de fácil acesso. Então, para uma mulher, a gente já pode fazer a dosagem hormonal, né? FSH, TSH, T4 livre prolactina, e para o homem o espermograma. A gente costuma dizer que a gente primeiro investiga o homem, porque é um exame só, né? É só o espermograma, não tem outro exame que ele vai fazer. E se ele estiver anormal, a gente vai repetir, e se continuar alterado, a gente tem que encaminhar o especialista. E na mulher, a gente, antes de fazer exames de imagem, a gente sempre faz as dosagens hormonais. Tirando essa parte da concepção, então a gente vai entrar na parte do anticoncepcional propriamente dita. Então eu vou começar aqui com o anticoncepcional oral combinado e a mini pílula. Quando que a gente indica esse método anticoncepcional? Para toda e qualquer mulher, adolescente ou adulta, e se no climatério também, que preenche os critérios de elegibilidade. O anticoncepcional oral combinado pode ser fornecido à mulher em qualquer momento, a gente não precisa só entregar para ela no momento que ela vai iniciar o método, a gente pode entregar para ela algumas semanas antes, né? Não precisa fazer preventivo, não precisa fazer exame de mamas, não precisa fazer exame pélvico, né? Algumas unidades têm essa rotina. Se for na mesma consulta, se você conseguir fazer o preventivo, esse exame clínico na mesma consulta e ela concordar com essa prática, você pode fazer. Mas não é necessário que você faça isso para iniciar o método anticoncepcional. Mulheres com HIV, AIDS ou estejam em terapia antirretroviral, elas também podem usar anticoncepcional oral com segurança, sempre que a gente tem que incentivar também a utilizar o preservativo, sempre pensando na dupla proteção. Como é que a gente utiliza o anticoncepcional, então? A gente inicia entre o 1º e o 5º dia do ciclo menstrual, ou seja, ela ainda vai estar menstruada, não é depois, isso é uma dúvida bem comum nas pacientes, né? Mas é durante a menstruação ou é depois da menstruação? É durante a menstruação, é no 1º dia que começa a menstruar até o 5º dia, né? E mantém o intervalo de 7 dias entre as cartelas. Na mini pílula,
a gente não faz intervalo. É aquela mini pílula que a gente usa principalmente na mulher que amamenta, a gente vai emendando uma cartela na outra. A gente orienta que a eficácia do método depende da usuária, tá? Conforme ela seguir a posologia que vai ser a eficácia. E não protege contra IST. Então, um comprimido ao dia, sempre no mesmo horário, sempre iniciar a cartela no dia certo. Pode iniciar no meio do ciclo menstrual? Pode, tá? Não está contraindicado, mas pode provocar alterações menstruais naquele ciclo. E sempre que ela inicia fora dessa data, do 1º ao 5º dia do ciclo menstrual, ela precisa utilizar um método de barreira pelos próximos 7 dias, tá? E a mini pílula, então, uma dose diariamente, também no mesmo horário, sem interrupção, e é aquele que a gente utiliza na amamentação. Aqui, então, assim, só para ilustrar, assim, se ela começa, então, o comprimido numa segunda-feira, digamos que o primeiro dia da menstruação dela foi na segunda-feira, ela começou na segunda-feira. Se ela seguir toda a cartela, o último comprimido vai ser domingo, né? Se ela seguir toda semana, o último vai ser no domingo. Quando é que ela inicia a próxima cartela? Na outra segunda-feira, né? Porque se ela fizer intervalo de 7 dias, ela vai começar no 8º. Então, sempre começa no mesmo dia de semana e sempre termina no mesmo dia de semana. Isso é uma coisa que a gente pode informar que ajuda elas a gravar, né? Então, começou na segunda, deu intervalo terminou no domingo, sempre vai ser assim. Ela vai dar um intervalo de 7 dias, vai começar na próxima segunda-feira da outra semana. Por isso que até aquelas cartelinhas têm essas datas, né? Até para ajudar a gente a lembrar. O anticoncepcional oral, então, após a gestação. Se ela estiver amamentando de forma exclusiva ou não, com mais de 40 dias do parto, né, a gente inicia a mini pílula a qualquer momento, tá? Se tem certeza razoável que ela não está grávida, né? E aí tem que usar sempre o método de apoio por 7 dias. Esse método de apoio que a gente fala geralmente é o preservativo, né? Se for após aborto, a gente inicia o anticoncepcional oral combinado imediatamente, né? Se for nos 7 dias depois do aborto, não necessita de método de apoio. Se for mais que 7, a gente inicia, desde que haja uma certeza razoável que a mulher não esteja grávida. Se ela não está amamentando, a gente pode iniciar o anticoncepcional combinado em qualquer momento, após o 21º dia do pós-parto, né? Desde que a gente tenha certeza razoável que ela não esteja grávida. E na mini pílula, se for menos de 4 semanas, começar a qualquer momento. Também aí nesse caso não precisa de método de apoio. Mas nesse caso ele não é um método muito eficaz para a mulher que não está amamentando. Então, assim, mini pílula, essas informações estão no protocolo, mas mini pílula a gente costuma usar mesmo na mulher que está amamentando, né? De preferência exclusivamente. E a gente não costuma usar o anticoncepcional oral combinado nesses primeiros 6 meses pós-parto se ela está amamentando. Quais os efeitos colaterais mais comuns? A alteração da menstruação, náusea, tontura, alteração do peso, do humor, do desejo sexual, pode acontecer acne. Alguns anticoncepcionais melhoram a acne, para algumas mulheres podem piorar. A cefaleia pode piorar, né? Dor de cabeça com enxaqueca, sensibilidade nos seios. E no caso da mini pílula, pode acontecer também uma dor abdominal inferior. O que acontece, então, se ela esquecer de tomar anticoncepcional? Como é que a gente age nesse momento? Se ela esqueceu, né, a gente orienta assim, toma uma pílula assim que você se lembrar. Né, em qualquer momento do dia que ela se lembrar, toma um comprimido. Se ela esqueceu 1 ou 2 pílulas, ou atrasou o início da nova cartela em 1 ou 2 dias, ela toma, então, uma pílula de imediato, na hora que ela lembrou, e toma a pílula seguinte no horário que teria que tomar. Nesses casos, o risco de gravidez é bem baixo. Agora, se ela esqueceu de tomar 3 ou mais pílulas, ela vai tomar, então, aquela pílula de imediato, assim que ela se lembrou, e vai usar um preservativo, né, de apoio por 7 dias, né, porque aí o risco de gravidez já é alto. Então, ela não precisa interromper a cartela se ela esqueceu de tomar
3 dias ou mais. Ela toma um comprimido na hora que ela lembrou, de noite no horário ela continua a cartela, mas ela vai usar preservativo por 7 dias. Caso ela tenha feito sexo, tenha tido relação sexual nos últimos 5 dias, tem que avaliar a necessidade de uso anticoncepcional de emergência. Então, ela pode utilizar o anticoncepcional de emergência e assim que terminar, no outro dia, ela já continua a cartela, tá? Se o esquecimento tiver ocorrido na terceira semana da cartela, então ela esqueceu mais de 3 dias e estava na última semana, ela para, espera menstruar e começa uma nova cartela. Anticoncepcional injetável, então, trimestral e mensal. Quando é que a gente indica? Para toda e qualquer mulher, adolescente ou adulta que preencha os critérios de elegibilidade. Também lembrar que não precisa fazer o preventivo, exame de mamas ou pélvico. E aquelas que tiver HIV, AIDS ou estejam em terapia antirretroviral também pode utilizar com segurança. Nesse caso, sempre incentivar elas a usar o preservativo também. Então, como é que você utiliza? Se for trimestral, a cada 90 dias, e se for mensal, a cada 30 dias. O trimestral, ele pode ser adiantado ou atrasado em até 2 semanas. E o mensal, ele pode ser adiantado ou atrasado em até 7 dias, tá? Então, assim, uma dúvida muito frequente é naquelas que tomam a injeção mensal. Mas para fazer a próxima injeção, eu preciso esperar menstruar? E aí fazer no 5º dia? Não, tá? A primeira injeção, você pode fazer a mesma coisa que você faz no comprimido. Então, a primeira injeção é no primeiro dia da menstruação. Mas a próxima é a cada 30 dias, sempre a cada 30 dias, independente se ela já menstruou ou não. Algumas mulheres, elas costumam menstruar logo após a injeção, né? E não antes da próxima injeção. E algumas mulheres, com o uso contínuo, elas diminuem o sangramento, pode até ficar sem menstruar. Isso é até mais comum naquela que é trimestral. Então, assim, é a cada 30 dias. Fez a primeira injeção, marca ali a 30 dias, é aquela data que ela vai fazer. E lembrando que ela pode ter esse atraso ou adiantamento de até 7 dias. Isso é muito importante quando, assim, é feriado, cai no final de semana, né? Cai no feriado prolongado, então você consegue manejar isso sem que ela precise ser naquele dia. Ou se ela tem um compromisso naquele dia, né? Então, tem essa semana que pode manejar, né? Pode começar a qualquer momento, se houver certeza razoável que ela não está grávida. E quando você começa a qualquer momento, sem ser no primeiro dia da menstruação, sempre aquele método de apoio por 7 dias. Se for após a gestação, então, o anticoncepcional injetável. Se for aleitamento materno exclusivo, a gente usa o trimestral, né? Se não houve retorno da menstruação, inicia a qualquer momento, se há certeza razoável que ela não está grávida, e um método de apoio por 7 dias, né? Porque elas perguntam, depois da injeção, quanto tempo posso ter relação? Pode ser já no próximo dia. Mas a gente sempre orienta aquele método de apoio por 7 dias, porque essa que está amamentando, a gente geralmente começa com 40 dias, né? Então, a gente sempre orienta esse método de apoio para ter uma segurança maior. No mensal, se for o anticoncepcional mensal, a gente atrasa a primeira injeção até completar 6 semanas, tá? Mas isso quando o leite não é mais o alimento principal do bebê, tá? A gente dá preferência mais para aquele trimestral, para aquelas que fazem aleitamento materno exclusivo. Mas pode, né? Se não tiver outro método que quiser esse, pode usar o mensal, então pelo menos 6 semanas depois do parto. E se for após aborto, imediatamente. Tá? Se for mais que 7 dias, iniciar desde que haja certeza que ela não esteja grávida, e daí orientar um apoio, método de apoio por 7 dias. Se for após a gestação e ela não estiver amamentando, o anticoncepcional injetável trimestral, se menos de 4 semanas, iniciar a qualquer momento, né? E se for o mensal, se menos de 4 semanas, também pode iniciar a qualquer momento, porque ela não está amamentando, então aqui a gente não tem aquela preocupação se o anticoncepcional vai atrapalhar a produção do leite. E para ambos os anticoncepcionais, se for mais que 4 semanas do parto, você vai iniciar, desde que você tenha uma certeza razoável que ela não esteja grávida, e se a menstruação estiver retornado, tu começa igual para aquelas que têm o ciclo menstrual, aí você conta o primeiro dia da menstruação.
Quais são os efeitos colaterais mais comuns? Alteração da menstruação, alteração do peso, do humor, desejo sexual, né, principalmente no trimestral, cefaleia, dor de cabeça com enxaqueca e sensibilidade nos seios. Se for atraso, o que você faz no atraso? Que isso é uma coisa que às vezes nos traz bastante dor de cabeça na unidade nesses casos. No caso do anticoncepcional trimestral, independente do atraso, ela tem que retornar para a próxima injeção, tá? Se ela quer manter o método, claro. Se o atraso for mais que 2 semanas, né? Porque até 2 semanas pode, né? Então, se o atraso for mais que 2 semanas, você vai fazer a próxima injeção se tiver certeza que ela não está grávida, ou seja, se ela não fez sexo nessas 2 semanas, ou se ela teve relação e usou o método de apoio, né? Então você pode fazer. Isso é uma coisa que a gente fica preocupada. Meu Deus, será que eu confio? Será que eu não confio? Não, tem que confiar. Claro que tem que confiar. Se ela falou, não tive relação, né? Atrasei 3 semanas, mas nessa última semana eu não tive relação. Ou tive relação sem preservativo. Você nota no prontuário a conversa que você teve, a informação que ela te deu, e você faz a aplicação. E aí, nesse caso, você vai indicar um método de apoio nos primeiros 7 dias após a injeção, né? Se ela tiver mais do que 2 semanas de atraso e não atende aos critérios citados, né? Você não sabe, né? Ela não sabe informar, né? Ou ela teve relação sexual, né? Aí a gente pode abrir mão de um teste rápido de gravidez, né? Para ter certeza de que ela não esteja grávida. No caso do anticoncepcional injetável mensal, se for menos que 7 dias, não tem problema, pode fazer a próxima aplicação. E se for mais que 7 dias, então a mesma coisa. Se houver certeza que ela não está grávida, porque ela não teve relação ou usou preservativo, você pode fazer a injeção e indicar o método de apoio nos próximos 7 dias. Se ela tiver mais de 7 dias atrasada e não atende esses critérios, então também um teste de gravidez pode ser utilizado para se ter certeza razoável que ela não esteja grávida. Como é que a gente lida com os problemas da contracepção? Então, anticoncepcional oral combinado, mini pílulas, injetáveis trimestral e injetável mensal, né? Os métodos hormonais, né? Um sangramento vaginal inexplicável, que sugere um problema médico, que sugere um problema médico que não está relacionado ao método anticoncepcional, né? Ou um sangramento intenso ou prolongado. Ela pode continuar tomando anticoncepcional enquanto você está avaliando o problema, né? Pode encaminhar ou avaliar de acordo com o histórico e o exame pélvico. E se o sangramento é causado por uma doença sexualmente transmissível, né, por uma infecção sexualmente transmissível ou por uma inflamação pélvica, ela pode continuar o anticoncepcional, tá? Não tem problema. Agora, se ela tiver uma ausência ou um sangramento irregular, que é aquela que mais incomoda as mulheres, né? Tem que orientar que é comum em mulheres que usam métodos hormonais. No uso das injetáveis trimestrais, então, é mais comum que surja a amenorreia com o passar do tempo. Não é prejudicial, né? Tem que informar para ela assim, que ela não está menstruando porque ela não está produzindo o sangue da menstruação, não está acumulando, né? Não está parado, né? Ela não está produzindo a menstruação. Garantir também que ela esteja fazendo o uso do método corretamente, né? E se para isso ainda for uma queixa, né? Porque às vezes o comprimido, aquele de baixa dosagem, no primeiro mês, segundo mês, ela tem aquele sangramento no meio do ciclo, né? Que pode acontecer. Se isso não melhorar até o 3º mês, né? Se depois do 3º mês isso não desaparecer, ela continuar tendo aquele sangramento no meio do ciclo, você pode passar por um anticoncepcional de maior concentração. Então, aqueles que têm etinil estradiol com 30 ou 35 microgramas. E na dúvida, fazer um teste de gravidez, né? E se há uma suspeita de gravidez, então, na verdade, assim, ela não está menstruando porque ela está grávida, a gente interrompe a medicação. Se for uma menstruação intensa ou prolongada, né? Orientar que ela não é prejudicial, normalmente perde a intensidade ou cessa após alguns meses, né? Para evitar que ocorra anemia, a gente pode sugerir uma suplementação de ferro, alimentação rica em ferro, né? Mas se o sintoma persistir ou começar após vários meses de menstruação normal, ou ausência da menstruação, ou caso se suspeite que algo
está errado por outros motivos, a gente tem que considerar outras causas e não apenas o método anticoncepcional. O que às vezes acontece é o injetável trimestral. Em algumas mulheres com injetável trimestral, elas têm bastante sangramento na primeira aplicação ali. Você pode continuar, né? Faz a primeira e deu sangramento. Se ela quiser, ela pode fazer a segunda, porque a tendência é desaparecer. E nesse meio tempo, né, se for muito você quer obter algum alívio em curto prazo, né, você pode associar o anticoncepcional oral, tomando uma pílula por dia por 21 dias, né? Ou pode usar só o etinil estradiol. Tem medicação que é só etinil estradiol de 50 microgramas por 21 dias, né? Iniciando quando o sangramento começa, né? Mas assim, isso é mais quando tem muito sangramento, tá? Então, você pode fazer a primeira injeção e pode fazer a segunda, porque a partir da segunda, geralmente, isso desaparece, né? Agora, a partir da segunda injeção, se ela continuar tendo assim, muito sangramento, a gente avalia um outro método. Efeitos adversos, né? Então, náusea e tonturas pode acontecer com mini pílula e com anticoncepcional oral combinado, né? No caso de náusea, a gente pode sugerir ingerir os comprimidos na hora de dormir ou junto com o alimento. Isso ajuda bastante, principalmente na hora de dormir, ajuda bastante. E não antes da janta, assim, né? Ou mais cedo. Na alteração do peso, isso acontece principalmente com anticoncepcional oral combinado e com injetável mensal. Mas não é uma coisa assim que a pessoa ganha 10, 15 quilos. Ela pode ganhar uns 2, 3 quilos, né? Mas aí a gente tem que analisar, né? Analisa a dieta e aconselha conforme a necessidade. Se for alteração do humor ou do desejo sexual, que acontece principalmente com injetável trimestral, mas algumas também relatam com anticoncepcional oral, combinado. Se tem aquela alteração do humor na semana em que a mulher não toma o hormônio, naqueles 7 dias de intervalo, a gente pode sugerir que ela não faça intervalo, que ela faça o uso estendido, né? E aí é interessante também questionar mudanças na vida ou alguma outra situação que possa estar afetando o humor ou a libido. No caso da acne, a acne ela em geral melhora com o uso anticoncepcional oral, né? Mas para algumas mulheres pode ser o contrário, ela pode agravar. No caso do anticoncepcional oral combinado, se a acne persistir, avaliar a possibilidade de outra fórmula, contendo a ciproterona, né, que é um outro tipo de progestágeno, e que ela tome as pílulas por 3 meses. Né? Mas aí tem que acompanhar e avaliar mesmo, porque isso é muito individual, ela tanto pode melhorar como piorar com o anticoncepcional. No caso da cefaleia, se for uma cefaleia comum, a gente pode sugerir um analgésico, né? Se for aquela cefaleia que ocorre naquela semana, igual a alteração de humor, né? Se for naquela semana que ela não toma comprimido, porque tem mulheres que relatam isso, naquela semana que eu não tomo é que eu tenho dor de cabeça. Você pode considerar um uso estendido. Mas sempre tem que avaliar, essas pacientes com dor de cabeça que agravam, né? Ou que ocorram com maior frequência durante o método, porque às vezes é um indicador de interrupção do método. Se for dor de cabeça com enxaqueca, a gente interrompe, tá? Se for aquela enxaqueca com ou sem aura, independente da idade, a gente interrompe o método com estrógeno, né? A gente pode orientar o método somente. Aqui eu botei sem estrógeno, mas é sem progesterona, tá? Que é mini pílula, ou injetável trimestral, ou DIU, que é um excelente método, né? Mas uma das contraindicações do anticoncepcional hormonal é a enxaqueca. Então tem que avaliar muito bem mulheres com enxaqueca, porque às vezes o hormonal não é o melhor método para essas mulheres. É isso então, gente. Corri um pouquinho porque era bastante coisa. Eu trouxe para vocês então o que está no protocolo, né, as orientações do Ministério da Saúde. E vamos conversar um pouquinho então. O César gostaria de saber se uma paciente usuária do DIU está com sangramento irregular
daria para iniciar o método hormonal para regular o ciclo? Pode iniciar sim, não tem problema nenhum. Se ela deseja regular o ciclo, pode iniciar. A Ana Carolina Ferreira pergunta, na bula do ACI, metroxiprogesterona, 150 mg por ml, está descrito para iniciar o uso 6 semanas após o parto e o intervalo da aplicação entre 84 dias e 91 dias após a aplicação. Eu também tenho essa informação, tá? E o que está no protocolo tá um pouquinho diferente, né? 2 semanas antes, 2 semanas após. Eu seguia bem isso que você está falando na bula, tá? Mas eu trouxe o que está no protocolo, tá? As 2 informações eu acredito que estejam corretas, tá? Mas é aquelas coisas assim, né? No lugar tá de um jeito, no outro lugar tá de outro. Mas o que o protocolo tá colocando é em relação a estudos que foram feitos em relação a isso, tá? Não é relacionado a um medicamento só, a bula de um medicamento só, é em relação aos estudos que avaliaram esse método, tá? Vale a pena você dar uma olhadinha no protocolo para tirar essa dúvida.